Hoje eu quero falar sobre uma personalidade que inspira a minha trajetória e a minha caminhada. Eu queria começar falando sobre a minha infância. Eu fui uma criança negra, criada pelos avós maternos, pela minha tia e pela minha mãe. Então, eu era cercada basicamente de mulheres, e eram mulheres fortes. A gente nunca passou trabalho, nunca passou fome, não passou necessidade, mas a gente tinha o básico, a gente não tinha nada além disso. E eu acho que desde pequena eu tinha uma ideia sobre sucesso. Eu sabia que eu queria fazer sucesso quando eu crescesse. Só que eu não sabia o que era sucesso. E por mais que eu fosse cercada por mulheres fortes dentro da minha família, dentro do meu convívio, eu não tinha conhecimento de outras mulheres como eu, como nós, mulheres negras, que alcançaram o tal do sucesso. Mas eu acho que em partes também era porque eu não sabia exatamente o que era sucesso. E, enfim, quando eu era criança, eu lembro de sair pelas ruas da cidade com a minha avó para que ela vendesse produtos de beleza. E desde essa época ali eu já comecei a trabalhar coisas que seriam importantes para o meu futuro, como a comunicação, o contato com as pessoas e o trabalho de certa forma, né? Algum tempo depois de eu ficar martelando e martelando, meu Deus, como que eu vou fazer sucesso? Como que eu vou chegar lá se não tem ninguém parecido comigo? Chegou um momento onde eu cruzei com essa personalidade por um clipe musical passado na MTV naquela época. E foi assistindo um clipe da Rihanna que eu me identifiquei com ela logo de cara, porque ela era diferente de todas as outras cantoras da indústria da música. Ela tinha algo único, só dela. E eu não sabia o que ela estava fazendo, mas eu sabia que ela estava realizando sonhos. E era isso que eu queria fazer. Porque o meu sucesso na minha cabeça era isso, era realizar sonhos. E durante a trajetória dela, assim, eu fui aumentando essa minha conexão, essa profundidade que eu tenho com ela. E ela não sabe, né? Mas eu tenho essa conexão extremamente forte com ela. E eu fui aprofundando isso por ver muitas semelhanças da vida dela com a minha. A Rihanna, quando ela era mais nova, ela tinha as amigas dela negras também, e ela ia ao shopping comprar maquiagem e as meninas não encontravam, muitas vezes, maquiagem no tom de pele correto delas, porque naquela época não se tinha uma vasta variedade como a gente encontra hoje, né? E ela também, ela teve alguns relacionamentos conturbados, com algumas dores que só mulheres negras podem entender, que uma delas seria a questão da rejeição por conta da nossa cor, né? Ela teve namorados que não assumiram ela, mas que assumiam outras mulheres brancas, e eles deixavam isso meio que explicado, subentendido pro mundo, que ela não estava sendo assumida por conta da cor dela. E eu tive episódios assim também na minha vida, inclusive tem um certo menino que eu nunca vou esquecer, que ele dizia o quanto ele amava estar comigo, amava passar um tempo comigo, amava tudo que a gente fazia, mas que ele jamais poderia me assumir porque eu era uma menina negra e a família dele jamais ia permitir que ele namorasse uma menina negra. E logo depois ela teve um episódio de violência doméstica também, que ficou exposto para todo mundo, então milhares de pessoas puderam acompanhar quando ela sofreu essa violência por conta do cantor Chris Brown. E isso foi muito doloroso para ela, ver ela passando por essa situação, tendo que ser exposta e falar sobre isso abertamente depois também. Eu tive uma situação de relacionamento abusivo e completamente tóxico, nada saudável para nenhum dos dois, alguns anos mais tarde, e eu acho que por isso também reforçou a questão da identificação com ela. Anos depois, já mais famosa, já sendo uma grande cantora pop, a Rihanna fez um desfile, participou de um desfile da marca Victoria's Secret. E para quem não sabe, a Victoria's Secret é a marca de lingerie com as Angels, então são as modelos, umas das modelos mais famosas do mundo, e ela tem um padrão muito rígido com relação à beleza. O padrão do corpo ideal para eles é aquela questão do corpo magro, definido, alto, e se você não for estar dentro daquele padrão, então você não é bonita, não existe beleza para você. A Rihanna, quando participou desse desfile, ela entendeu que não havia uma representação de corpos reais dentro do que a marca se propusia apresentar para o mundo.
E a partir dessas dores dela, ela simplesmente foi lá e criou 2 empresas, uma de lingerie e uma de maquiagem. A empresa de maquiagem dela hoje atende praticamente todos os tons de pele possíveis. E a marca de lingerie, além de fazer lingerie de todos os tamanhos, nos desfiles ela faz questão de demonstrar a pluralidade de corpos bonitos que existem pelo mundo. Tem corpos magros, baixos, altos, gordos, com celulite, com estria. Então são pessoas com corpos reais. E ela trouxe isso pra gente a partir das dores dela. Ela conseguiu pegar coisas que ela tinha, que aconteceram de ruim com ela, e transformar isso numa coisa muito boa, muito grande e muito foda para outras pessoas. Eu acho que isso conversa diretamente com a minha profissão hoje, porque eu estou em transição de carreira para a área de educação financeira. E eu sou uma mulher que desde muito nova me vi endividada. Eu tinha 18 anos quando fiz a minha primeira dívida. E eu já tive nome sujo, então eu tive muita dificuldade, assim, sempre tive uma relação péssima com relação ao dinheiro, sempre tive um período de escassez e endividamento na minha vida. E quando eu encontrei como uma solução, como um caminho, a questão da educação financeira, eu quis que essa saída não fosse só minha, porque eu sei que esse não é um problema só meu. Milhões de mulheres por aí vivem endividadas desde nova ou, enfim, mais velhas. Muitas mulheres também acabam criando uma dependência em relacionamentos ruins e tóxicos que elas não conseguem sair deles justamente por conta da questão financeira, por elas serem sustentadas pelo cara e, enfim. Eu não queria que isso fosse uma saída que eu encontrei, tá tudo certo agora na minha vida, é isso. Não, eu queria poder expandir isso para outras mulheres, e foi aí então que eu peguei uma dor que eu tinha e transformei isso em algo bom para outras pessoas também. Então, atualmente eu trabalho com mulheres, eu tento conversar sempre, fazer falas mais voltadas para o público feminino, justamente por isso, porque a minha intenção é ajudar mulheres a se organizarem financeiramente, mas também eu tento fazer isso de acordo com a realidade delas. Porque não adianta eu pegar uma fórmula pronta e dizer, você precisa investir tanto, você precisa ter a sua reserva de emergência, você seguindo todos esses 10 passos aqui, você vai conseguir sua casa própria, seu carro, quitar suas dívidas. Não funciona assim. A educação financeira, ela não é uma receita de bolo. Ela sempre vai depender de vários fatores. E é isso que eu tento trazer no meu atendimento personalizado para outras mulheres. E quando eu falo sobre isso na minha rede social também, eu tento trazer ao máximo os porquês do que acontece, por que a gente acaba parando em situação de endividamento, por que a gente não consegue se organizar, por que a gente não vê o nosso dinheiro sobrando. E depois eu mostro as saídas para isso, porque eu preciso que as mulheres também enxerguem o motivo pelo qual elas estão se endividando, porque senão elas vão sair hoje das dívidas e amanhã elas vão voltar de novo. Então é algo extremamente complicado. E eu aprendi sobre isso com a Rihanna. Eu sou muito fã dela, não é segredo para ninguém, desde muito tempo. Eu amo as músicas dela. Eu acho que ela sempre conseguiu trazer partes da história dela também para a questão musical. Quando ela falava sobre tristeza pelo fim de relacionamento ou traição, tudo isso foram coisas que aconteceram na minha vida, então por isso que eu gostava tanto das músicas dela. Tem outras que valorizam muito a questão do poder feminino, do empoderamento, que a gente pode brilhar, qualquer um pode brilhar, e enfim, todo o repertório musical dela, ele conversa muito com a minha vida desde sempre, e todo o resto do que ela faz na vida dela como empreendedora também me pega muito pro lado profissional. É um desejo muito grande que eu tenho de poder impactar outras vidas de uma maneira tão positiva quanto ela. A Rihanna também tem uma fundação que é Clara Leonel, o nome da fundação, o nome dos avós dela. E essa fundação, ela auxilia em desastres naturais de países menos favorecidos, ela auxilia jovens a conseguirem estudar, ela dá apoio financeiro para esses jovens conseguirem se graduar e tudo mais, conseguirem se qualificar para o mercado de trabalho, e ela também auxilia outras mulheres que passaram por violência doméstica, assim como ela. Se antes, quando eu era criança, eu não sabia o que era sucesso, hoje eu tenho certeza que eu sei, graças a Rihanna. E eu sei também que sucesso é uma construção. Eu tô tentando construir o meu sucesso atualmente.
E eu tenho certeza que isso vai dar certo, porque quando a gente se empenha, quando a gente tem uma visão clara do que a gente quer, tudo fica mais fácil e a gente precisa trabalhar muito para que as coisas aconteçam, mas só de já ter clareza no que eu quero e em como que eu vou conseguir isso, eu acho que já é meio caminho andado. Então, hoje a minha fala era sobre isso, sobre a personalidade que eu mais admiro e que me inspira na minha trajetória e na minha caminhada. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, estamos aí. Se precisarem de mim, vocês podem me encontrar no Instagram, podem comentar aqui embaixo, podem me mandar DM, podem me chamar no WhatsApp também.